Fala, meus queridos, tudo de boa com vocês? Eu espero que sim. E é o seguinte, recentemente eu recebi uma sugestão de vídeo um tanto quanto interessante. Tá aparecendo para vocês aí os comentários. Muito obrigado, Paulo, pelo seu comentário. E bom, como vocês podem ver nessa sugestão, ele basicamente falou como seria meu personagem e o mundo de Dragon Ball. Mais ou menos assim, o que eu faria no mundo de Dragon Ball. E eu já fiz um vídeo sobre este tema um tempinho atrás. Só que neste vídeo eu me coloquei mais como personagem da Patrulha do Tempo. Não tenho lado nem do bem nem do mal, eu sou mais neutro, só para consertar as ferraduras e as cagadas da linha do tempo. Porém, todavia, entretanto, com esse comentário aí eu pensei, e se por um acaso assim eu colocasse eu dentro de Dragon Ball, mas tipo, com a minha personalidade, as minhas ideias e as minhas vontades, ao invés de fazer um personagem pra mim, vamos colocar a minha personalidade em algum e ver como que ficaria, sabe? Então basicamente é isso que faremos, portanto peço o seu like, peço que se inscreva no canal que é de extrema importância, raio pro vídeo, sem mais enrolação, vamos ver o que eu faria no universo de Dragon Ball. Bom, eu não sei se vocês conhecem um fã mangá onde uma pessoa do mundo real, entre aspas, vai parar no corpo do Yantia dentro de Dragon Ball. Então ele, sabendo de tudo o que aconteceria, ele decide treinar para mudar os acontecimentos. Então é basicamente essa ideia que eu ia pegar. Eu iria para o corpo do Goku. Por quê? Porque eu quero ser o protagonista, porque só assim pra eu conseguir abranger tudo no universo Dragon Ball, né? Porque se eu me colocar tipo no corpo do Yantia, eu não passo de uma saga Freeza da metade dela, basicamente. Ou seja, eu seria o Goku e vamos ver quais seriam as mudanças que eu faria. Primeiramente, eu não vou usar esse negócio do fã mangá, que eu conheceria Dragon Ball, então sabendo o que ia acontecer, eu ia mudar o que eu já sabia. Não, eu vou parar no corpo do Goku, mas eu não vou saber do futuro, do que iria acontecer. É como se eu de fato fosse o Goku, entende? Portanto, eu não sei quais vão ser os inimigos e as lutas do futuro. No Dragon Ball clássico, cara, pelas poucas lembranças que eu tenho, eu criança era igualzinho ao Goku, tá ligado? Um baita de um imbecil. Então eu não mudaria nada, eu manteria tudo igual. E então já pulamos direto para o Raditz. E bom, basicamente aqui, cara, eu sou um cara muito de boa e eu vejo o bem em todo mundo. Portanto, quando o Raditz aparecesse, falasse que era meu irmão, eu ia tentar conversar com ele, convencê-lo a ficar do bem, porque é basicamente o que eu tento fazer. Eu acho que todo mundo merece uma chance, sabe, de poder mostrar que tem um lado bom. Portanto, eu tentaria, obviamente não daria certo para mantermos o Raditz como um vilão. Eu iria aceitar de bom grado humilhar o Piccolo, porque eu sabia que não iria vencer sozinho. Porque apesar de conhecer a minha força, as coisas que eu faço, eu também sei muito bem quais são os meus limites. E eu sei que dois é melhor do que um, portanto ter a ajuda de alguém tão forte quanto o Piccolo seria útil. No momento que o Goku segura o rabo lá ele do Raditz e o Raditz tenta convencê-lo a soltar, cara, eu com toda certeza faria a mesma burrice do Goku. Eu sou tão inocente quanto o Goku, então se o cara começasse a me ludibriar, eu iria acreditar e eu ia cair nessa da mesma maneira. Eu acho que a única coisa que eu mudaria nesse momento, cara, é que eu não sei se eu tomaria a mesma decisão do Goku de me matar pra matar o Raditz, sabe? Porque eu ia ter a linha de pensamento de que ia ser vencer um vilão, mas perder um dos melhores heróis, sabe? Não sendo arrogante, mas né, o Goku é o Goku. Ou seja, muito provavelmente eu ia optar mais por um Taioken pra cegar o Raditz, pra que o Piccolo tentasse acertar o Special Beam Cannon, sabe? Ou assim que eu mandasse o Taioken, eu segurava a cauda do Raditz de novo pro Piccolo mandar o seu ataque e pronto, assim venceria o Raditz sem que eu precisasse ir de Vasco. Porque eu não sei, ao meu ver, apesar dessa decisão, mano, não consigo falar, apesar dessa decisão do Goku ser sim uma decisão muito nobre, eu também acho meio burrice o Goku ter simplesmente aceitado se matar pra vencer o Raditz, saca? Eu acho que tinha formas diferentes de conseguir concluir essa batalha, mas enfim, levando em consideração que eu não morri, não aprendi o Kaioken nem a Genkidama até a chegada de Nappa e Vegeta, porém eu treinei juntamente com Piccolo. Só que obviamente eu faria igual no Sparking Zero em uma linha temporal onde o Goku não morre e ia tomar um sacode para o Nappa. Quando o Nappa fosse matar os meus amigos, o Gohan, o Piccolo e afins, o meu Zenkai ia aumentar o meu nível de poder, por conta daquela frase que o Vegeta repete 365 vezes, quando o Saiyajin chega perto da morte, se recupera, seu poder de luta aumenta ainda mais. Então eu teria poder para me igualar ao Nappa, o que não tornaria a luta tão fácil quanto foi no anime, porque estaria igual a ele e não superior a ele. Então vamos lá, levando em consideração que eu teria uma batalha de igual para igual com o Nappa, obviamente eu ia acabar conseguindo vencê-lo, estrategicamente falando, eu ia bolar uma estratégia para conseguir vencer ele, porém ainda teria a luta que eu não teria chance contra o Vegeta.
Só que como eu estava nessa luta aí, diferente do Goku no original, que ele foi de Vasco, ele voltou atrasado e por isso o Piccolo havia morrido, aqui o Piccolo vai estar vivo. Portanto, a minha ideia vai ser falar para o Piccolo preparar mais uma vez o Special Beam Cannon. Basicamente, a minha ideia é porque eu seria um tipo de personagem, cara, que ia lutar estrategicamente falando, principalmente quando eu estou notando que meu adversário é mais forte, entende? Então eu seria diferente do Goku, apesar de eu curtir lutar, eu ia preferir batalhar na parte da estratégia para garantir que eu fosse conseguir vencer. Portanto, eu ia falar pro Piccolo, eu vou lutar com o Vegeta, vou distraí-lo para que você possa acertar um Special Beam Cannon nele. Conseguindo vencer o Vegeta antes que ele viesse a mostrar a transformação de Ozaru, ou ele poderia até mostrar, mas o Piccolo de qualquer forma ia acertar um Special Beam Cannon quando eu mandasse o Kaioken. Mano, percebe se o qual papelão é o Kaioken, mas eles não aproveitam? Mano, você pode literalmente cegar temporariamente o seu oponente. Isso é algo muito apelão, porque se você tira a visão do seu oponente, você tira muitas das vantagens dele numa luta. Ou seja, por que é que só o Kuririn e o Tenshinhan que usam o Kaioken, sendo que esse negócio é insano? Mas bom, basicamente é isso. Fechamos a saga Saiyajin. Espero que tenham curtido. Não esqueça o like e se inscrevam no canal, que é muito importante. E agora bora para uma palavrinha bíblica. Cara, se eu puder dar um conselho para vocês é orar, sabe? É muito importante. Mas tipo, não só orar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que. Orar, tipo, agradecendo pela sua vida, conversando com Deus. Isso é muito importante, manter uma relação com Ele para que Ele se aproxime de você. Aquela famosa frase que está na Bíblia, quando for orar, entra no teu quarto, fecha tua porta e ora teu pai que vê você em segredo, e o seu pai que te vê em segredo te recompensará. Ou seja, não fica muito focado no que você quer, foca também em agradecer pelo que você tem e colocar Deus no centro da sua vida, entende? Para que as outras coisas lhe sejam acrescentadas. Eu não tô dizendo que você não deve de orar pedindo ele algo que você quer, tá ligado? Pra você parar com ansiedade, pra você fazer isso, fazer aquilo, você tem sim que orar porque Deus sempre tem que estar com você. Porém, o pedir não tem que ser o seu foco tem que ser ter ele por perto, agradecê-lo e então pedir. Entende? O seu foco não tem que ser o que Deus pode te dar, o seu foco tem que ser ele estar próximo de você. Porque a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, se o seu coração estiver em Deus, se o seu tesouro, se o que você mais ama for Deus, nada vai derrubar você. Entende? Por isso que o seu centro, o seu tesouro, o seu coração tem que estar em Deus. Até porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amo vocês, até o próximo e eu fui.